Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar uma série de estudos que está baseado em João capítulo 9. E eu vou estar aqui falando sobre tipos de cegueiras, sobre como nós podemos ser cegos espiritualmente. E esse capítulo, de João, versículo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. Então, isso mesmo, eu estou usando um episódio onde um cego de nascença foi curado para falar sobre os vários tipos de cegueiras que nós, como cristãos, podemos estar passando. Exatamente. Nós, como cristãos, muitas vezes não enxergamos como nós devíamos enxergar, porque a nossa vista às vezes está embaçada, porque a gente ainda não teve um despertar de fato e genuíno espiritual, Ou porque a gente está cego por coisas que são da nossa carne, como o orgulho e a soberba. E ainda existe também uma outra situação onde a gente está apoiando a nossa fé em outras pessoas e não em Jesus Cristo. Então, em João capítulo 9, é um episódio que acontece da seguinte forma. Jesus está lá no seu ministério, e ensinando, pregando, curando, e ele está ali com os seus discípulos. Em dado momento, aparece, tem um cego no meio do caminho deles. Um cego de nascença. E aí os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Logo ali no versículo 2, tá assim, ó. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus responde: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí a gente vai, a partir de agora, testemunhar uma aula muito didática, uma aula muito pedagógica, uma aula de fatos reais, sabe? Tem uma certa discussão, uma certa, como eu posso dizer, curiosidade, entre muitas pessoas, onde elas ficam se perguntando por que Jesus passou o lodo ali nos olhos do cego. Por que eu tô falando isso, Ali no versículo 6, fala assim, ó. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Ou seja, Jesus foi lá, cuspiu na terra, fez um lodinho e passou ali, ó, nos olhos do cego. Isso mesmo, gente. Jesus cuspiu, passou cuspe no olho do cego. E aí Jesus virou para ele e falou assim: olha, vai naquele tanque ali de água, no caso que é o tanque de Siloé, e lava-te, e lava os olhos, E foi o que o cego fez. O cego foi até esse tanque, lavou os seus olhos e depois que ele lavou, ele voltou a enxergar. Então, qual é a discussão que a gente tem aí no meio evangélico, gospel, a respeito disso? É que as pessoas elas querem trazer para esse momento de cura, para esse momento de milagre, uma resposta científica. Algumas pessoas acham que existia alguma substância ali naquela terra, que existia alguma substância na saliva de Jesus. Outras pessoas acham que existia algo espiritual e profético na água daquele tanque, já que Siloé significa enviado. Então existe aí uma série de misticismo, de cultura, várias coisas envolvidas, Só que não existe aqui na Bíblia nenhuma confirmação de que a lama ou a saliva ou a água, do tanque pudesse ter sido motivo de cura daquele cego. Mas fato é que Jesus, ele cuspiu na terra, fez uma laminha, passou nos olhos daquele cego e mandou aquele cego se lavar no tanque de água que estava ali próximo.
E a gente precisa ficar um pouco atento, não a isso, né? Porque isso é um detalhe dessa história. A gente precisa ficar um pouco atento com o desenrolar dessa história. Muitas vezes a nossa cegueira está exatamente nisso, da gente ficar se apegando a coisas que não são relevantes. Entender se o lodo tinha alguma substância medicinal que pudesse ter um efeito curativo sobre a vida daquele cego, ou se a mistura do lodo com a saliva, ou achar que aquela água, porque era de um tanque que se chama enviado, poderia ter alguma coisa espiritual e profética envolvida. Isso é o que menos importa nesse momento. O que importa de fato e de verdade é que aquele homem que era cego, que nasceu cego, foi curado por Jesus. Ele foi curado por Jesus. Então, Jesus está ensinando aos seus discípulos, mostrando para eles coisas que nós, como discípulos, precisamos enxergar. Nessa história existem vários tipos de cegueiras e vários estágios de cegueiras. Porém, independente dos motivos da causa da cegueira, Jesus é a pessoa que pode abrir, restaurar, desembaçar a visão de qualquer ser humano. Em tudo, a obra de Deus é manifestada para que todos possam ver. Então, hoje, sobre o início desse estudo, né, sobre falar sobre cegueira espiritual, o que eu quero dizer para você é: não se atenha a detalhes vãos, não se atenha a coisas que não trazem relevância. O lodo, a água, porque Jesus misturou na saliva, quem é que tinha pecado, se era aquele homem que estava cego, ou se era os pais deles. Não fica se atentando a essas coisas pequenas, mas se atente àquilo que você pode fazer. Muitas pessoas estão aí precisando terem as suas vidas mudadas e transformadas. Elas precisam enxergar a luz de Cristo. E ao invés de a gente ficar fazendo vários questionamentos, a gente tem que fazer o que Jesus fez. Trazer a luz para essa vida. Trazer a luz para essas pessoas que estão em trevas. E é isso que a igreja, que eu e você como discípulos de Jesus, precisamos aprender. Nós não estamos aqui para poder ficar fazendo perguntas tolas. Nós não estamos aqui para poder ficarmos presos a misticismo, procurando respostas científicas. Nós estamos aqui para ser instrumentos de milagre na vida das pessoas. Então, não pergunte os porquês, mas use a autoridade que Deus deu para você enquanto discípulo de Deus para transformar a vida, para curar pessoas. Essa é a nossa primeira lição, né? Ao invés da gente questionar e ficar fazendo perguntas, nós precisamos nos posicionar e sermos respostas. Então essa é a primeira lição que Jesus está ali dando para esses discípulos. Ao invés de você ficar olhando a cegueira do outro, o problema do outro, questionando o problema do outro, faz o seguinte: vai ali e resolve. Você é a igreja. Você é um filho de Deus e Deus te deu autoridade para isso. Então, não questione, mas seja você luz, seja você farol, seja você essa flecha que acerta o alvo. Traga para a vida das pessoas luz, traga para a vida das pessoas solução. E a única solução que nós, como igreja, temos para oferecer para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus é o próprio Jesus. Então fale de Jesus, fale de Cristo, sabe? Seja instrumento de Jesus na vida das pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Se ele te edificou, curta, compartilha, sabe? Leve essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ver a luz de Jesus Cristo. Uma boa tarde, um beijo grande e até o próximo vídeo.